Marcos 5, 21 a 24, eu farei a leitura. Peço aos irmãos que leiam comigo aí, com bastante atenção. Marcos 5, 21 a 24. Eu farei a leitura audível e você leia na sua Bíblia, acompanhando com bastante atenção os detalhes do texto. Marcos 5, 21 a 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, te agradeço por esse trecho curto das Escrituras, mas tão profundo e proveitoso para a nossa alma. Que nesse momento o Senhor possa fazer-nos vencer a distração, o calor, o cansaço, tudo que atrapalha ouvir a Tua palavra, para que nossos ouvidos estejam atentos à palavra da verdade para a nossa salvação. Que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com o povo do tempo de Isaías, que ouviu, mas não ouviu para a salvação, que viu, mas também não viu para a salvação, e os próprios que viram o Senhor Jesus Cristo, que não ouviram para a salvação e também não ouviram para a salvação. E como nós somos pecadores tais como estas pessoas, tenha misericórdia de nós, dilatando o nosso coração, para que a palavra caia no solo e produza frutos. Me ajude a ser fiel, para que o Teu nome seja exaltado. Ajude os meus irmãos a serem também fiéis ao ouvir, para que Teu nome seja exaltado na vida deles. E perdoa, Deus, os nossos pecados. Certamente somos pecadores diante de Ti, um Deus santo e todo-poderoso. Por isso perdoa e tenha misericórdia das nossas vidas. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Queridos irmãos, há um tempo atrás, surgiu na igreja um conceito de que a fé era um salto no escuro. Ou seja, a fé é uma ação desesperada, algo que você não tem certeza do que você está fazendo. É muito interessante que nós temos ditados populares que dizem isso, que em tempos de crise nós temos que ter ações desesperadas. Esse trecho das Escrituras vai mostrar que em tempos de crise Deus não requer atitudes desesperadas, que a fé não é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé tem um objeto sólido, na qual ela se firma, um objeto verdadeiro, algo que é inamovível, isto é, o próprio Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos entrando então numa sessão de Marcos, do capítulo 5, verso 21, até o fim deste capítulo, que vai mostrar lições sobre a fé verdadeira. Mas o foco não é a fé em si, o foco é o objeto da fé, ou seja, aquele em quem depositamos nossa fé, que é Jesus Cristo. Até aqui nós vimos que Marcos tem nos provado que Jesus é Deus,
por inúmeros feitos e características que só ele possuíam. Nas últimas sessões que nós lemos e aprendemos, nós vimos Jesus parando uma tempestade, fazendo ela ficar quietinha com uma única palavra, um grande milagre. Depois nós vimos que Jesus venceu um exército de demônios com uma única palavra também, simples, mandando o demônio sair daquele gadareno. No entanto, você deve se lembrar que no contexto maior sobre todas essas coisas, nós temos uma grande divisão daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. E Marcos agora está aprofundando essa temática no sentido de mostrar-nos aqueles que têm fé e em quem eles colocam essa fé. Quem é essa pessoa? O que ela tem a ver com a nossa fé? Ou seja, o que crer em Jesus significa para a fé verdadeira? Por isso, esses 4 versículos que nós vamos expor aqui hoje, Marcos está mostrando que Jesus salva pessoas por meio da fé, sendo ele o objeto da fé, então, numa grande necessidade, que é o pecado. Então Marcos quer nos mostrar que Jesus salva pessoas pela fé. O objeto da fé é Jesus. E qual é a necessidade que nós temos para crer nele? O pecado. Essa é a maior necessidade humana. Vamos ver esta verdade nestes pequenos versos aí. Diz o verso 21 que, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Veja que essa narrativa faz um contraste daquilo que aconteceu anteriormente. No episódio anterior, Jesus estava em Gadara e ele salva um homem dos demônios que lhe prendiam, e ao fazer aquilo, gerando um grande prejuízo para aquela cidade por conta dos porcos que foram mortos, o diabo entrou nos porcos e matou cerca de 2.000 porcos. As pessoas de Gadara falaram para Jesus: vai embora, nós não queremos o Senhor aqui, porque eles haviam perdido uma grande somatória de dinheiro. Então aqueles homens, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, eles perderam uma grande oportunidade de crer em Jesus e serem salvos por Jesus, isto é, de terem a sua maior necessidade atendida. Eles literalmente pedem a Jesus para ir embora por conta dos danos financeiros que eles sofreram. Então, assim dizendo, eles são um exemplo negativo para nós em relação a como se deve agir para com Cristo. Aqueles homens nos mostram negativamente o que não devemos fazer, ou seja, trocar Jesus por as coisas desse mundo, pelo dinheiro, pelos nossos bens, por qualquer coisa. E Jesus, então, tendo isso em vista, ele volta para Cafarnaum, ele entra no barco e volta para Cafarnaum para desenvolver lá o seu ministério. E veja que quando ele chega, a multidão que ele havia deixado para trás um dia antes, está ali novamente recebendo. Nós já sabemos que essa multidão não queria Jesus Cristo para ser salva. No entanto, eles nos dão um belo contraste com os gadarenos, e disso uma aplicação para nós. Ou seja, o Evangelho, por mais que ele não seja recebido num lugar ou por alguma pessoa, não significa que ele não será aceito em todos os lugares ou por todas as pessoas. Esta atitude de Cristo de continuar pregando o Evangelho nos remete a confiar na soberania de Deus que ele havia ensinado por meio das parábolas anteriores. As parábolas anteriores mostravam que o reino ia crescer, que a semente ia germinar. Então, Jesus está aqui nos mostrando como confiar nos planos eternos de Deus e no ministério que Deus tem para a sua igreja de espalhar o Evangelho. O Evangelho há de ser aceito, obviamente não por todos, mas devemos confiar no Senhor
e no Deus da seara que o evangelho da salvação, quando encontrar os eleitos de Deus, quando encontrar aqueles que desde a eternidade Deus amou para a salvação, Ele fará o trabalho na vida dessas pessoas. Mas esta multidão nos eleva também à responsabilidade pessoal. Nós não devemos ser como os gadarenos, que deixaram a oportunidade da visitação de Cristo passar. Pense bem, nós não sabemos se teremos outra oportunidade para ouvir a Bíblia e sermos salvos. Por isso é urgente que hoje, agora, recebamos Cristo e a palavra da salvação. Nós não sabemos se estaremos vivos no fim deste culto ou amanhã. Por isso o Evangelho sempre traz um senso de urgência que não é sábio deixar para mais tarde procurar a Cristo, estar com Cristo. E por mais que essa multidão estivesse correndo atrás de Cristo para ver sinais e milagres, eles nos dão uma bela ilustração da urgência do Evangelho, do fato de não podermos perder tempo em relação à salvação da nossa alma. Queridos, amigos, a nossa alma é imortal e só há dois destinos para ela: o céu e o inferno. Os poucos anos da nossa vida passam como dias de jornaleiro, como diz a Bíblia. Por isso é mister, ou seja, é necessário que rapidamente tomemos uma atitude apropriada para com a nossa alma. Você não sabe se haverá um amanhã. Você não sabe se você vai ouvir de novo, se você vai viver mais um dia. Por isso é necessário a urgência, sempre estar perto de Cristo. Essa multidão então não perdia tempo, sempre corria atrás de Jesus, sempre desejava a presença de Jesus. Dessa feita, eu e você, nós temos que agir nesse sentido como eles. Não perder as oportunidades de estar com Cristo, aproveitar cada momento para seguir a Jesus, se alimentar de Jesus, crer em Jesus, viver para Jesus. Ou seja, Jesus tem que ser a mais alta prioridade na nossa vida. Devemos então procurar Jesus em cada situação, cada momento, não deixar as oportunidades passar. Onde Cristo estiver, devemos desejar, querer estar com Ele. Irmãos, infelizmente nossa geração se tornou uma geração tão entretida que nós perdemos o espetáculo de viver com Jesus, pelo espetáculo de assistirem filmes, séries, que muitas vezes contêm cenas que nós lamentamos em ver. Quantas vezes gastamos os nossos momentos preciosos de estar com Jesus em mídias sociais, que nós brigamos, ficamos chateados e saímos de lá mais tristes. Por quê? Porque nós não temos a vida de revista, de modelo, de jogadores de futebol que as pessoas têm. E aí desperdiçamos os momentos preciosos da vida de estar com Jesus, aprender com Jesus, amar a Jesus, pelas coisas passageiras e que são tão toscas que, meus irmãos, a humanidade viveu 20 séculos sem tê-las, então não precisa disso. E 20 séculos eu estou contando só depois de Jesus. Eu nem fiz o favor de contar antes dele. Percebe? Então, o Evangelho é sempre urgente. E ele não é urgente só para quem ouve, mas também para quem fala. Veja que Jesus, diz o texto, que ele estava junto ao mar. Nós já vimos em textos anteriores de Marcos que essa expressão estar junto ao mar apontava para o fato de Jesus armar um barquinho e pregar ali. Ou seja, é uma metonímia, é uma parte por um todo, é uma figura de linguagem. Marcos não contou toda a história, mas contou toda a história. Ou seja, ele omitiu por questões estilísticas, dizendo que Jesus, ao ver aquela multidão, ele parou para ensinar, para pregar a palavra. E por que Jesus então vai fazer isso? Porque ele desejava que aquelas pessoas, ao invés
de verem ele como um gênio da lâmpada, que poderia dar a eles tudo o que queriam, o vissem como de fato ele é, o Deus que se encarnou e salva pessoas. Jesus queria que, através da palavra de Deus pregada por ele, eles entendessem quem ele era e que ele estava ali como o Deus Salvador. Veja então que Jesus constantemente aproveitava as oportunidades para pregar a palavra, para evangelizar as pessoas, entendendo que a maior necessidade do homem é sim a salvação. E é assim que devemos ser, irmãos. Nós devemos aproveitar as oportunidades para evangelizar pessoas, devemos aproveitar as oportunidades e continuar falando para elas de Jesus. Não há nada mais importante para elas ouvirem nesse mundo. E aqui Jesus continua insistindo naquele povo, mostrando que também não devemos desistir das pessoas que nós tentamos evangelizar. Vezes ou outra encontramos pessoas tão duras de coração, tão nércias, tão tardas para ver quem é Jesus e quem elas são diante de Jesus, que nós queremos desistir. Mas Jesus nos mostra que devemos insistir, porque o que as pessoas precisam é essa palavra. Jesus nos mostra que cada oportunidade é única para as pessoas serem salvas. O que aquelas pessoas precisavam? Não era de milagres, não era de curas, não era de ver o espetáculo da fala de Jesus. Elas precisavam do perdão real dele. Por isso ele insistia na missão de pregar. Por isso Jesus deixou claro que ele veio para pregar, para lançar a semente da palavra. O seu tempo era gasto nisso. E nessa situação então, que Jesus está ali pregando, a multidão afluindo para ele, e no seu doutrinamento algo inusitado acontece. O verso 22 diz: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Veja que nessa cena de pessoas comuns, querendo ver sinais, querendo ser curadas, querendo ouvir Jesus, nós vemos algo acontecendo, algo diferente. E é interessante porque estas pessoas comuns que aqui estão ouvindo, pelos religiosos, eles eram chamados de plebe maldita. Ou seja, as pessoas que queriam ver Jesus, ouvir Jesus, estar com Jesus, eles, pelos religiosos dos seus dias, pelos líderes, eles eram chamados de gente desgraçada, plebe maldita. E Marcos então nos mostra uma grande surpresa. Aparece um homem diante de Jesus, chamado Jairo, e diz o texto que ele é chefe da sinagoga. O que significa isso? Significa que aquele homem era um líder da comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei de Moisés, os salmos e os escritos dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Lá eles aprendiam e ensinavam seus filhos o caminho do Senhor. E Jairo, ele era responsável pelos serviços religiosos. E é interessante que ele era responsável também pela escola da sinagoga e pelo tribunal de justiça que funcionava durante a semana lá na sinagoga. Ou seja, as pessoas chegavam com casos para serem julgados, ele era o responsável pelo tribunal. Esse homem também supervisionava o culto, cuidava dos rolos das escrituras, distribuía as ofertas, administrava e cuidava do prédio onde funcionava a sinagoga. Ou seja, o que esse homem é? Um líder da sinagoga, um dos homens mais respeitados da comunidade, um homem de respeito e prestígio social. Só que tem uma grande surpresa. Por quê? Nesta mesma sinagoga, em Marcos 3:6, diz o seguinte, Marcos 3:6: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Ou seja, nesta sinagoga de Cafarnaum, que Jairo é o chefe da sinagoga, quando Jesus curou um homem no dia de sábado, e ele ouviu Jesus pregando, e ele viu Jesus curando, os líderes religiosos
quiseram matar Jesus nessa sinagoga desse homem. Então este homem está diante de Jesus. É uma surpresa, porque os líderes da sinagoga, como os herodianos, como os fariseus, queriam matar Jesus. E aí veja então que Jairo aqui, pelo contrário, ele vem até Jesus e em vez de querer matar Jesus, diz o texto que ele se prostra. E aí veja, o que significa se prostrar diante de Jesus? A palavra prostrar é de onde vem a nossa palavra adoração. Adorar, literalmente, significa se prostrar. Nossa linguagem comum de evangélicos, né? Que a gente costuma brincar chamando de evangeliquez, infelizmente é muito pobre, muito ruim, nada teológica e costuma perverter aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, louvor a gente chama de música, né? Ou seja, nós vamos cantar umas músicas, vamos cantar um louvor. Há músicas, como hoje sinceridade, que são músicas de confissão e portanto de prostração, que não são louvor. Louvor significa elogiar. Adorar não significa vir para o culto. Adorar significa prostrar. Então a gente perverte os direitos bíblicos, os conceitos bíblicos, e não sabe o que está acontecendo. Veja então o que Jairo fez diante de Jesus. Literalmente ele adorou Jesus. Se prostrar significa adorar, assumindo diante de Jesus uma posição de humildade, de adoração. E ao fazer isso, meus irmãos, Jairo mostra a verdadeira fé que venceu barreiras naturais que antes impediam esse homem de ir até Jesus e adorar Jesus. Ele venceu duas barreiras: a primeira, a barreira social; a segunda, a barreira religiosa. Jairo, como estava cônscio da dramática realidade que ele estava vivendo, ele se despojou do seu status. Ele foi até Jesus e se prostrou, sabendo que Jesus era suficiente, Jesus era grande o bastante para vencer o que estava acontecendo na vida dele. E veja então que a fé dele, nesta hora de necessidade, o fez vencer essa barreira enorme, que é a barreira social. Porque o que está por trás da barreira social é um pecado chamado orgulho. E o orgulho nos leva a perder muitas bênçãos, a colocar em risco a nossa vida. Eu quero lembrar com vocês de um exemplo do Antigo Testamento para ilustrar o que eu estou dizendo. Certa vez um homem chamado Naamã, que era um dos governantes da Síria e era chefe do exército da Síria, ele estava leproso. E ele ficou sabendo que um tal de Eliseu, profeta lá de Israel, podia curá-lo. Ele então vai até Israel para ser curado, e ao chegar diante de Eliseu, Eliseu fala assim com ele: olha, eu preciso que você vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Diante daquilo, aquele homem que era poderoso, era rico, tinha muitos soldados ao seu dispor, ele coloca uma barreira social em relação à sua cura e salvação. Ele diz: o quê? Os riachinhos lá da Síria são muito melhores do que os rios de Israel. Eu não vou fazer isso não. Até que os servos dele falam assim: Naamã, se ele te pedisse uma coisa impossível, difícil, você não faria? Ou seja, se ele te pedisse para levar uma Coca-Cola gelada no deserto, carregar água na peneira, você não tentaria fazer para ser curado? Ele: sim. Ele te pediu algo fácil, faz isso. E ele então se humilha para receber a cura e a salvação. Mas veja que a história dele ilustra o quê? O orgulho dele, que está por trás da barreira social, o impedia de achegar-se para a cura e para a salvação. Pessoas ricas muitas vezes não se interessam pela igreja e pela fé, porque elas pensam o seguinte: eu tenho tudo. É duro para mim ir à igreja, é humilhante para mim ir à igreja, porque lá as pessoas não vão fazer a minha vontade, igual as pessoas do mundo fazem. Pessoas ricas têm suas vontades atendidas, não é? Aí ela chega na igreja e fala assim: ninguém vai atender minha vontade, e eu ainda vou ter que me submeter a um pastor que é mais inculto
mais pobre do que eu, ou seja, que não tem o sucesso que eu tenho. Por isso a riqueza muitas vezes mantém as pessoas fora da igreja, e elas não veem que a riqueza é um grande perigo para a salvação. Veja que o jovem rico, a qual lemos aqui a história dele, nos ilustra isso. Aquele homem acreditou que obedecia a Deus, que ele era bom diante de Deus, e que ele então estava no caminho certo, até que Jesus mostrou que o que impedia ele de amar a Deus de verdade era o que ele mais gostava, o dinheiro que ele tinha. E os discípulos estranharam. Diz o texto, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo, ou seja, naquele buraquinho da agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque ele diz aqui, o rico confia na riqueza, e aquele que não confia só em Jesus, não pode ser servo de Jesus. A riqueza é uma barreira, e Jairo então vence essa barreira pela fé verdadeira. E nós não podemos nos enganar. Há outras barreiras sociais que não envolvem dinheiro, no sentido da pessoa tê-la. Há pessoas que são pobres e falam assim: eu não vou na igreja presbiteriana não, que lá só tem riquinho, e perde a oportunidade de frequentar uma igreja que é mais pura teologicamente do que outra. Há aqueles que pensam assim: a minha raça não é bem-vinda na igreja. Quantas igrejas hoje têm surgido só para negros, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares? Eu não posso frequentar na igreja de branco porque branco é preconceituoso. Eu não posso ir na igreja dos negros porque eu não posso me dar com eles, eles são inferiores. Meu irmão, para Jesus não importa se você é negro, branco, asiático, curvelano. Para Jesus não importa se você é pobre ou rico. Jesus salva pessoas, sendo elas quaisquer, do jeito que Ele quer. Ele salvou até o seu pastor miserável. Ou seja, meus irmãos, não há acepção de pessoas diante de Jesus. Nós temos que vencer as barreiras para chegar até Jesus. Jairo venceu uma segunda barreira, que é a barreira religiosa. Lembre-se que a essas alturas, eu li aqui em Marcos 3:6, as pessoas queriam matar Jesus. As sinagogas fechavam as portas para aquele rabi lá da Galileia, de pés empoeirados, pobretão. Os líderes religiosos viam Jesus não como o verdadeiro Salvador, como trazendo uma religião verdadeira, viam Jesus como uma ameaça à religião. O que Jairo teve que fazer, sendo um religioso dos seus dias? Romper com o medo da crítica, ou seja, você segue Jesus? Romper o medo da retaliação dos líderes religiosos da nação dele. Jairo estava rompendo com a religião oficial, entendendo que Jesus era mais importante na vida dele do que a religião que ele tinha herdado dos seus pais e que era tão importante na vida dele. Jairo está disposto a perder o cargo dele por causa de Jesus. Ou seja, esse homem, pela fé que Jesus lhe deu, venceu a barreira religiosa. Mas, meus irmãos, quantos hoje não vencem essa barreira? Quantas pessoas hoje não deixam o catolicismo porque eles pensam que ser católico, receber a religião do papai e da mamãe, largar o São Genaro ou o Geraldo que eles adoraram a vida inteira, vai lhes fazer mal? Quantos que não deixam a religião dos seus pais para servir a Jesus? Quantos que nascem na igreja e acham que estão salvos porque simplesmente nasceram na igreja, fazem com que a religião os impeça também de ser salvos? Ou seja, isso não é válido só para quem está no catolicismo, isso é válido para quem é presbiteriano de carteirinha de gerações. Ou seja, todos nós temos que vencer a religião falsa para seguir a Jesus. Todos nós temos que crer em Jesus e arrepender dos nossos pecados, romper com aquilo que realmente nos atrapalha de servir a Jesus. E eu vou dar um exemplo histórico de alguém que fez isso.
um sujeito que hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana é chamado de um monge rebelde. Sabe de quem eu estou falando? Martinho Lutero, responsável pela Reforma Protestante. Quando ele começou a ler a Bíblia, começou a vasculhar as Escrituras, começou a ler os pais da igreja, bons comentários bíblicos que eles tinham na mão dos pais da igreja, ou seja, pessoas que vieram logo depois dos apóstolos, e ele viu que tudo aquilo está errado. O que ele decidiu fazer? Reformar a igreja. Quando ele não pôde fazer, a igreja colocou uma barreira. Ele falou assim: então eu não fico com vocês. Ele preferiu deixar a sua carreira na igreja, os privilégios que ele tinha para seguir a Jesus, e ser jurado de morte. Ou seja, ele venceu a barreira religiosa. A verdadeira fé faz isso. Tendo isso em vista, nós vamos aprender que a verdadeira fé, ela é humilde. É a humildade que nos leva a vencer o orgulho que impõe barreira religiosa e social para nós não servirmos a Jesus. É a humildade que faz com que, mesmo diante de tudo isso, queiramos servir a Cristo, nos humilhemos diante de Jesus. Então o que a gente aprende é: a verdadeira fé é humilde. A verdadeira fé se prostra diante de Jesus e reconhece o seu senhorio. A verdadeira fé, ao invés de expulsar Cristo por causa de dinheiro, preferir os porcos ao invés de Jesus, prefere a Cristo e perder tudo por Ele. Ou seja, a atitude de Jairo aqui nos lembra do endemoniado, pecador que se prostrou diante de Jesus e, ao ser salvo, ficou aos pés de Jesus porque Jesus o salvou. Jairo fez o mesmo. Ele se prostra mostrando-se humilde. O homem rico entendeu: a riqueza dele é pobre diante de Jesus, que quem de fato era rico ali, quem de fato tinha todas as coisas na mão ali, não era ele, era Jesus. Mesmo que a riqueza de Jesus não fosse física, Jesus tinha a riqueza que mais importa, a espiritual, a que leva para o céu. Jairo então, diante disso, se mostrou humilde e submisso a Jesus. E isso só é possível pela verdadeira fé, meus irmãos, porque a fé leva à humildade. A humildade é impossível sem fé. Por natureza, nós seres humanos somos orgulhosos. Por natureza, nós queremos ser alguém na vida. Por natureza, nós não vivemos para dar glória a Deus. Veja só, por exemplo, os esportistas dos nossos dias. Quando eles fazem um grande ponto da vitória, um gol da vitória, ele bate no peito e fala o quê? Deus é o cara? Não, ele fala: eu sou o cara. Mostrando todo o seu orgulho, espraiando toda a sua loucura, achando que é alguém. O orgulho, meus irmãos, é a raiz de todo pecado. O orgulho é um grande pecado. A Bíblia diz lá no Salmo 19:13: também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ou seja, Davi percebeu que o pecado do orgulho é muito grande, e que o orgulho quer nos dominar, quer nos fazer achar que somos alguém. O orgulho não é só grande, o orgulho foi o primeiro pecado. O orgulho não começou na terra, o orgulho começou no céu, quando Satanás quis ser maior do que Deus e portanto caiu. E o que Satanás fez? Imprimiu também no homem o orgulho, levando o homem a acreditar que podia ser feliz e ser alguém à parte de Deus. E a má notícia é: hoje todos nós nascemos orgulhosos, com esse grande pecado no nosso coração. Um pecado, meus irmãos, que nos leva para longe de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,5: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Ou seja, o orgulho é um invalidador da graça de Deus na nossa vida, é uma barreira para a graça de Deus na nossa vida. Não há ninguém que seja orgulhoso que seja verdadeiro crente. A verdadeira fé, como de Jairo, nos leva à humildade.
uma das características mais lindas da Bíblia, que o nosso mundo não valoriza em nada. A fé leva a vencer essa barreira do orgulho. A fé leva a gente a crer que Cristo é maior do que nós. A fé nos leva a perceber que somente a humildade pode ser vista por Deus. E como que essa fé humilde se evidencia? Diz o verso 23: insistentemente suplicou. Ou seja, a fé humilde se mostra em súplica, oração. Veja que Jairo está prostrado, reconhecendo que ele estava diante de alguém maior do que ele, maior do que os líderes religiosos, maior do que a própria sinagoga. Veja que Jairo está reconhecendo o poder de Jesus, e ele demonstra humildade, nada exigindo de Jesus. Ele se curva, ele não expôs seus predicatos, ele não tentou tirar proveito da sua situação social e religiosa. Você deve se lembrar do jovem rico que eu acabei de citar, né? Que chegou diante de Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu faço para ganhar a salvação? Exemplo perfeito de orgulho. Sabe por quê? Meus irmãos, o judeu, quando cumprimentava alguém assim, bom mestre, a outra pessoa tinha que revidar falando assim: ah, você é que é bom, meu amigo. Ou seja, era uma forma deles se autobajularem. O que aquele homem queria de Jesus era bajulação, reconhecimento. Agora, o que Jairo fez diante de Jesus? Buscou reconhecimento? Buscou exigir alguma coisa de Jesus? Não, ele se prostrou. Por isso, um comentarista chamado John Byrne, ele disse: não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é estar de fato de pé. Todos aqueles que querem se colocar de pé vão cair humilhados na volta de Cristo, mas todos aqueles que se prostram um dia serão exaltados na volta de Cristo. A fé humilde mostra-se humilde nessa súplica prostrada diante de Jesus. Veja, Jairo não está pedindo nenhum favor para Jesus: olha, eu mereço algo, faça alguma coisa. Não, ele suplica. E veja que coisa interessante, né? No sermão passado nós vimos um crente que suplica e que não tem o pedido atendido. E agora, na cena seguinte, nós vemos um crente mais uma vez prostrado, suplicando humildemente aos pés de Jesus. E o que esse homem está fazendo? Mostrando a sua total dependência de Cristo. Esse homem entendeu, ele precisava se humilhar, ele precisava mostrar a sua dependência de Jesus. Veja então que a oração é uma das formas mais humilhantes de se viver. A oração, meus irmãos, é igual humilhação. A verdadeira oração nos faz submeter a Deus. Isso é humilhante, porque nós sempre queremos o nosso desejo, a nossa vontade. Mas a oração ensina: Senhor, faça-se a tua vontade, como Jesus fez. Ou seja, orar é humilhante. Orar é entender que nós não merecemos nada diante de Deus, a não ser a sua ira santa. E meus irmãos, nós sabemos que nós não podemos merecer nada diante de Deus. Nós somos maus. Se você quiser ver a maldade diante desse mundo, não ligue o jornal, olha para o seu coração. E você sabe que há no seu coração maldade e que você não merece nada diante de Deus, e mais, que nem orar você sabe. Porque Paulo diz: nós não sabemos orar como convém. Um apóstolo falou que não sabe orar. Então, eu e você não sabemos orar. Simples. E veja, você também sabe que as suas orações não mudam Deus e seus planos. Mas o que a oração faz? A oração nos muda. Ela nos faz ser humildes, a sermos submissos. Portanto, a verdadeira fé mostra-se através da verdadeira oração. É na oração que nós vamos ver uma fé verdadeira e operosa, que vemos uma pessoa mudada, humilde. Ah, meus irmãos,
tadinho daqueles que chegam diante de Deus falando assim: eu exijo isso, me dê aquilo. São necios, tolos, não sabem o que estão fazendo, não sabem diante da presença de quem estão. A oração, pelo contrário, faz com que sejamos humildes, e uma humildade insistente. Veja que insistentemente ele suplicava. Por que insistentemente ele suplicava? Porque a humildade persevera. A humildade tem uma causa e não está disposta a desistir dela. Ela não reivindica direitos, mas ela clama constantemente por misericórdia. A humildade não estadeia os seus méritos diante de Deus, ela se prostra entendendo que tem que ser constante em requerer graça, misericórdia diante de Deus. Ou seja, a humildade nos leva a insistir. Queridos irmãos, Deus poderia lhe atender os seus pedidos na primeira vez, mas Ele nos faz esperar para sermos humildes. Ele quer que nos humilhemos, Ele quer quebrar o nosso orgulho, Ele quer firmar o nosso senso de dependência nele. Ele quer que as pessoas sejam humildes e entendam que dependem constante e unicamente dele. A fé humilde depende só de Jesus. E veja que Jairo está diante de uma multidão e ele está nos pés de Jesus. Ou seja, a fé humilde não possui vergonha de se humilhar diante de Jesus. As pessoas humildes continuam se humilhando diante de Deus. Elas insistem que o caminho verdadeiro é da humildade. Elas não desistem diante das verdadeiras necessidades. Jairo então é um exemplo de quem tem uma verdadeira fé. E veja que o clamar dele mostra essa fé. Diz ele: minha filhinha está à morte, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo clamou com fé, nenhuma dúvida tem no pedido dele. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito de morte. Agora a pergunta é: como que Jairo creu? Boa pergunta, não é? Você deve se lembrar que foi na sinagoga de Jairo que Jesus fez um sinal de curar um homem de mão ressequida que não podia usar suas mãos. Foi na sinagoga de Jairo que anteriormente ele rejeitou Jesus, que ele ouviu que Jesus era o Salvador. Ou seja, Jairo agora, nessa urgente necessidade, pela ação de Deus na vida dele, ele crê em Jesus Cristo. Ou seja, Deus usou o solo do sofrimento para germinar a fé de Jairo, que estava latente lá, pela pregação da palavra de Jesus e pelo sinal que Jesus tinha feito diante dele. Ou seja, tudo que esse homem precisava para entender quem era Jesus era sofrer, ver o sofrimento. E veja então que esse homem, ele tem uma fé de verdade, porque o objeto da fé dele é Jesus. Então Jairo não é como o religioso dos nossos dias, que tem fé na fé, que tem pensamento positivo. Ele não é daquelas pessoas, vai que vai dar certo. Não. Jairo tem como objeto da sua fé Jesus. Meus irmãos, a fé em si mesmo, ela não é nada. O importante da fé não é a fé. O importante na fé é o objeto da fé, Jesus. O que torna a fé algo diferente das crendices do mundo é o objeto, é Jesus. A fé entende que Jesus é precioso. A fé entende que Jesus é que é necessário na nossa vida. Meus irmãos, se você tivesse a maior crença desse mundo em qualquer coisa menos Jesus, nada seria, e seria uma desgraça. Uma pessoa que diz que tem muita fé num santo, ela não tem fé de verdade, porque a fé verdadeira é a fé que está firmada em Jesus que é Deus, em Jesus que é o único Salvador. A fé tem como objeto Cristo. E quem é importante? Cristo. Ou seja, a fé reconhece
que apenas em Jesus nós podemos nos firmar. Apenas Jesus é o Salvador. Apenas Jesus pode socorrer-nos de verdade. A fé confia em Jesus, mesmo então nas piores circunstâncias. Por quê? Ela não é forte, ela é fraca, mas ela crê no Jesus que é o Rei do Universo, é forte. Então, veja que coisa interessante. A fé surge de uma grande necessidade, de sentir que estamos em verdadeiro apuros. O que levou Jairo a crer? O desespero, o senso de urgência. Ele tinha uma causa urgente para apresentar diante de Jesus. A filha dele estava à morte. É interessante que quando Lucas, no evangelho dele, narra essa cena, ele diz que a filha de Jairo tinha 12 anos e era filha única. O que ele quer mostrar com isso? Que a linhagem de Jairo estava acabando. Ou seja, se aquela menina morresse, ele não teria descendentes, o nome dele ia ser apagado de Israel. E segundo o costume da época, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos de idade. Naquela época não existia adolescente. Adolescente é uma criação moderna, para a gente pegar leve com os nossos filhos, que deveriam ter responsabilidade, e a gente não quer dar para eles. Nunca existiu adolescente, nunca. Uma menina de 12 anos já podia casar e ter filho naquela época. E provavelmente Maria, quando teve Jesus, tinha lá para as 12 ou 14 anos. E aqui veja só, essa menina então, que é a única que pode carregar o nome desse homem à frente, no flor de desabrochar para se tornar uma mulher, ela está morrendo. E todos os recursos chegam ao fim, menos um, né? Menos um. O verdadeiro recurso, Jesus. Veja então que muitas vezes o sofrimento vai pavimentar o nosso caminho a Deus. Por isso, Ernesto Trechan diz que a aflição é frequentemente a voz de Deus. Também, Francis Schaeffer diz que o sofrimento é o megafone de Deus na nossa vida. E veja uma coisa interessante: sofrimento acontece para todos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Pastor, como é que eu sei que todos os homens são pecadores? Fácil, todos eles sofrem. E veja que esse homem é rico e ele está sofrendo. Esse homem é religioso e ele está sofrendo. Ou seja, todas as pessoas são acometidas pela mazela do pecado. Mas quando Deus quer salvar uma pessoa, ele usa o sofrimento para levá-la a Cristo. Porque nem todos os homens que sofrem vão ser salvos. Mas quando Deus quer salvar, Ele faz com que as nossas aflições se tornem em grandes bênçãos para nos levar ao pé de Jesus. Eu vou lembrar você de um episódio, na verdade 6 meses episódicos, né? De um homem lá do Antigo Testamento chamado Jó, que sofreu com a perda de 10 filhos, todas as suas propriedades e a sua saúde. E o final da sua vida foi dizer: Senhor, antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu te conheço. Por quê? Deus usa o sofrimento para fazer-nos entender quem de fato nós podemos contar nessa vida, que é Ele, Deus. E Jairo entendeu isso, porque ele entendeu que era pelo toque de Jesus que poderia curar e salvar a sua filha. Ou seja, ele entendeu que a verdadeira necessidade dele só poderia ser suprida por Jesus. E aí, meu querido irmão, qual é a verdadeira necessidade do ser humano? Não é cura. A verdadeira necessidade do ser humano, que quando nós nos reconhecemos assim e nos leva à fé, é saber que todos nós somos pecadores e estamos perdidos diante de Deus. Todas as nossas necessidades desse mundo, casas, famílias, carros, empregos, comida, bebida, vestimento, não se comparam à real necessidade, que é a salvação dos nossos pecados.
Muitas vezes nós pensamos que as maiores necessidades são as temporais, que é ter uma casa melhor, uma mulher melhor, um carro melhor, um emprego melhor, filhos melhores. Não, a nossa real necessidade é entender que nós somos pecadores, e que todas as mazelas, durezas da vida, tudo aquilo que a gente faz de mal, aponta para essa realidade. E veja que diante das lutas e dificuldades, foi isso que Isaías percebeu. Isaías 64:6 diz: todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, nós murchamos como a folha, nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, diante da dificuldade, o que Isaías percebeu? Nós somos pecadores. Ele não pensou assim: eu preciso de uma nova técnica para ter dinheiro, nós precisamos de um novo exército. Não, nós somos pecadores. E quando ele teve a oportunidade de ver a Deus, ele entendeu o que ele precisava: perdão, porque Deus é santo, e Ele perdoa, mas Ele também cobra pecados. Veja que ele disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a verdadeira fé, ela brota da visão que nós somos pecadores perdidos. Ela faz-nos entender que o que mais precisamos é salvação, que a nossa real condição está nos levando para o inferno. Essa é a real condição do ser humano. E se Cristo não ajudar, só Cristo, mais ninguém, nós estamos perdidos para sempre. Então a fé surge da verdadeira necessidade, a maior necessidade do homem: ser perdoado por Jesus. Jairo possuía essa fé. Ele ouviu Jesus pregando, ele viu os sinais de Jesus, e agora nessa terrível praga da sua vida, a fé desabrochou. Ele entendeu que Jesus é único, não existe outro. A fé nos leva a entender: o único Salvador é Jesus. Meus irmãos, a verdadeira fé não pensa que Jesus precisa de uma ajudinha nossa para a gente entrar no céu. A verdadeira fé não pensa que a gente é bom e Deus está fazendo um favor para Ele nos salvando. Não, a verdadeira fé apoia-se completamente em Jesus, se desvencilha de todas essas bobagens que nós pensamos. A verdadeira fé grita como os reformados: só Jesus, e nós não precisamos de mais nada além de Jesus. Jairo entendeu isso, e ele confia só em Jesus. E quando a gente tem a verdadeira fé e confia só em Jesus, o que acontece? Verso 24: Jesus foi com ele. Frase tão simples, né? Faz toda a diferença na vida. Jesus foi com ele. Meus irmãos, quando nós vimos as cenas passadas dos discípulos dentro do barco numa tempestade, nós vimos que diferença faz Jesus estar conosco. Só o barco dos discípulos tinha Jesus. Faz toda a diferença. Jesus está conosco. Jesus andar conosco é o que faz com que a vida seja mais agradável. Seguir um caminho sem Jesus é estar caminhando para o inferno, com passos largos, andar célere. Seguir um caminho sem Cristo é viver num mundo sem um consolo verdadeiro. Seguir um caminho sem Jesus significa que a vida não tem nenhum sentido real. Eu não consigo imaginar hoje uma vida sem Jesus, porque o único caminho verdadeiro é o caminho de Cristo, que é estreito, difícil, mas é o que Ele está, como Ele disse. É o caminho melhor, é o caminho de entrar no céu com sofrimento, deixando para trás nossos desejos, mas é o caminho da bênção, porque nele está Jesus. E agora eu quero que você imagine o coração de Jairo, quando Jesus tomou o caminho da casa dele, a esperança, a segurança, o sentimento de que o Todo-Poderoso está com ele. Uma simples frase: Jesus foi com ele. Muda tudo, muda a nossa vida.
traz consolo, traz propósito, traz um caminho da vida eterna. E aí eu lhe pergunto: Jesus está com você? Jesus anda no caminho com você? Por que você está esperando no caminho longe de Jesus? Não perca tempo. Peça Jesus para ir com você. Insista com Ele. Jesus foi com ele. Frase consoladora para os crentes. Jesus, quando foi para o céu, ele disse para os discípulos uma coisa: estou convosco até a consumação. Estou com vocês. O que mais que eles precisavam de ouvir? Nada. Eles iam morrer, eles iam ser perseguidos, eles iam ser censurados, xingados, dados como mortos, mas eles ouviram uma única coisa de Jesus: estou com vocês. Não tem nada melhor nesse mundo do que ouvir. E quando Jesus está conosco, duas coisas importantes acontecem. Em primeiro lugar, você pode ter certeza que Jesus se importa com a sua dor. Meus irmãos, Jesus sempre se importa com seus servos. Nós vimos que Jesus fez uma viagem pelo mar tempestuoso, ficou uma noite a mais sem dormir, para salvar uma pessoa que estava possessa de uma legião de demônios, porque ele se importa com os eleitos. A nossa causa, meu irmão, toca o coração de Jesus. Jesus não olha para nós do céu e vê o nosso sofrimento como um sádico e lá fica rindo, debochando. Pelo contrário, ele se importa e ora por nós no céu. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que ele está constantemente orando por nós. E veja que Jesus pode nos dar uma ajuda experimental. O que eu quero dizer com isso? Cristo experimentou as nossas mazelas, então quando ele nos ajuda, ele fala com propriedade. Deixa eu ler para você o texto que mostra essa verdade. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus já andou pelo caminho do sofrimento que você está passando, mas Jesus sofreu um sofrimento por você que você nunca vai sofrer se crer nele, que é o inferno. Então Jesus sabe o que é sofrer, e se Jesus sabe o que é sofrer, ele sabe ajudar você no seu sofrimento. Ele tem a palavra certa, a hora certa, o jeito certo de cuidar de você. Em segundo lugar, Jesus estando conosco, os imprevistos humanos da vida não podem frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Veja que Jesus foi com ele, mas o verso 24 não termina aí. O verso 24 termina: uma grande multidão seguia comprimindo Jesus. Ou seja, Jesus está caminhando com Jairo até a casa dele para salvar a filha dele, só que tem uma multidão de gente espremendo Jesus, dificultando Jesus andar, e ainda vai ter uma mulher, né, na visão de Jairo, infeliz, né, que vai parar Jesus. Ou seja, Jesus caminhava com dificuldade, o pedido era urgente, ele não podia esperar, a menina ia morrer, como de fato ela morreu. Mas veja só, Jesus só parece atrasado, Jesus não se atrasa, Jesus só corre na hora certa. Os discípulos de Jesus enfrentaram mais uma tempestade, só que quando Jesus não estava no barco, diz que era a quarta vigília da noite, quando bateu uma tempestade no mesmo mar da Galileia, e Jesus estava lá em cima do monte orando pelos discípulos, e na hora que eles viram que eles iam morrer, Jesus desceu o monte, andou por sobre as águas, parou o vento, acalmou a tempestade e acalmou o coração dos discípulos.
Ou seja, eles foram socorridos de um naufrágio inevitável no olhar deles, na hora certa, quando a desesperança parecia vencer. Jesus apareceu sobre as águas. No caso de Jairo, vai acontecer, e a Bíblia é cheia desses exemplos. Por exemplo, nós temos o amigão de Jesus que ele ressuscitou, chamado Lázaro, que as pessoas disseram: Lázaro vai morrer, Jesus. E Jesus esperou até que ele estivesse 4 dias morto para ir lá ressuscitá-lo. E as irmãs dele: Senhor, ele já está fedendo, não faz nada não. E Jesus o ressuscitou, mostrando que nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os propósitos de Jesus na nossa vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Jesus. Quando Jesus parece atrasado, Ele está fazendo algo maior e melhor na nossa vida. Como viver esse texto, já que você não é Jairo? Primeira coisa é notar que esse texto nos mostra que a autoridade, a posição social, o dinheiro, todas as coisas não nos isentam de sermos apanhados pela tristeza. Meus irmãos, Jairo era um homem rico e tinha a junta médica que ele precisava, mas mesmo assim a enfermidade e a tristeza entraram dentro do lar dele. Sua filha estava morrendo e morreu, mostrando que filhos de ricos morrem, filhos de pobres morrem. E é bom a gente lembrar disso, porque a gente acha que se a gente ganhar muito dinheiro, a gente não vai sofrer. A gente pensa que se a gente tiver muita grana na nossa conta bancária, a tristeza não vai atingir nosso lar, que o dinheiro vai nos proteger contra a enfermidade e a morte. A rainha da Inglaterra morreu dentro do palácio de Buckingham, mas morreu. Ou seja, pensar dessa maneira é o cúmulo da cegueira espiritual. Basta você olhar à sua volta e você vai ter milhares de provas ao contrário, mostrando que a morte chega nos palácios e nos barracos. A morte não tem cerimônia, ela não demora ante a conveniência do seu lazer, ante a conveniência da sua casa. E veja que tristezas e morte não estão nem aí se você mora num condomínio seguro, se a sua casa tem fechaduras, barra de ferro, cachorro pitbull, crocodilo lá no poço tomando conta da sua casa, arame farpado ou qualquer outra coisa, ela vai entrar na sua casa. Nós homens estamos caminhando todos para um único lugar: sepultura, que nivela todos os homens. Ou seja, é igual no jogo de xadrez. Quem é mais importante, entre aspas? O rei. Mas aonde que o rei e o peão vão parar? Na caixa. Segunda aplicação: você pode estar certo então que há muito mais igualdade no que cabe aos homens do que você pode perceber. A enfermidade, por exemplo, é uma grande niveladora e não faz distinção. O Pelé morreu rico, mas de problema de saúde. O céu vai ser o único lugar que os seus moradores vão poder dizer: não estou doente e não ficarei doente. Por isso, felizes são aqueles que depositam suas afeições nas coisas do alto, nas coisas lá do céu. Somente eles entendem que o tesouro incorruptível não está nessa vida e que falta pouco tempo para eles chegarem no lugar onde eles jamais vão ouvir más notícias. Eles vão chegar no lugar onde as lágrimas vão ser enxugadas e não vão ter mais que lamentar depois disso. Eles jamais vão receber um telefonema: ó, seu pai está para morrer, seu filho está mal. As coisas duras da vida terão passado por causa do poder de Jesus. Ele vai nos dar uma vida plena e sem sofrimentos, mas só no céu. Só no céu.
Em terceiro lugar, então, já que todos nós vamos sofrer, né, nós podemos recorrer a Jesus pelas pequenas coisas da vida. Meu irmão, não tem nada de errado você pedir um emprego, você pedir saúde, mas Jesus quer que você peça pelas coisas maiores, sobretudo o quê? Sobre o seu pecado. Nós temos pecado, e o pecado é que nos mata. Nós nascemos sob o perigo de morte, jurados de morte, debaixo da ira de Deus, e para lá vamos para todo sempre, se nós não entendermos que a maior necessidade da nossa vida é pedir perdão, receber perdão. O que devemos fazer então é ir até Jesus, com essa grande maior necessidade, e pedir: Jesus, me salva. O Senhor é o único que tem poder para fazer isso, porque não se engane, ninguém nesse mundo vai lhe salvar. Não é o pastor, não é um anjo, não é o Papa, não é um santo, não são as suas obras, não é a sua família, não é o fato de você ser religioso. O único que pode te salvar e te dar perdão é Jesus. O único que pode dar o verdadeiro perdão é Jesus, que perdoa pecados. Não busque isso em nada mais. Quarta aplicação: a fé em Jesus não traz vergonha. Ter fé em Jesus nunca fará que nós passemos vergonha verdadeira. Há muitos que pensam assim: eu não vou seguir Jesus porque eu tenho vergonha dos meus amigos, eu tenho vergonha daqueles que andam junto comigo, tenho vergonha dos ricos, o que eles vão pensar de mim, tenho vergonha lá no meu trabalho, o que eles vão falar de mim. Meu amigo, a única coisa que deveria trazer vergonha verdadeira na sua vida é pecado. Pecado. E hoje as pessoas inverteram isso. Elas têm vergonha de Jesus, mas não do pecado. Nós estamos aí aproximando do período de festas em Curvelo, não é? Quantos jovens cegos espiritualmente vão nessas festas, vão beijar um monte de meninas e falar assim: tá vendo? Eu beijei 20 meninas numa noite. E daí, se você está indo para o inferno? Vai com 20 beijos para o inferno. Você devia ter vergonha disso, meu amigo. E aí, quando você fala de Jesus, você não quer saber de Jesus, não. Jesus, esse trem de gentinha, dessa plebe maldita. Muitas pessoas não querem render aos pés de Jesus por vergonha dele. Isso não é bom. Jesus disse que aqueles que se envergonham dele na frente dos homens, ele vai se envergonhar deles na frente dos anjos eleitos e de Deus. Isto é, aqueles que constantemente não querem deixar seus amigos, posições sociais, dinheiro, família, qualquer outra coisa para seguir Jesus, vão receber a vergonha eterna de Jesus, vão ser lançados para longe dele para sempre, e vão passar a vergonha do inferno eterno. Tenha vergonha de ser um pecador, mas nunca tenha vergonha de ser um servo de Jesus. E se você urgentemente for até Cristo com verdadeira fé, Jesus jamais vai envergonhar de você. Jesus vai perdoar os seus pecados, e no dia que você pecar e for todo vergonhoso diante dele, ele não vai falar assim: tá vendo, seu sem vergonha? Ele vai falar assim: tá perdoado o seu pecado. Não precisa ter essa vergonha de Cristo. Não precisa ficar com medo de ir até Jesus. E por isso, em quinto lugar, eu lhe pergunto: Jesus está com você? É a pergunta mais importante. Ou seja, você já foi perdoado? Se Jesus está contigo, amigo, ainda que o seu caminho seja tortuoso, te leve a muitas angústias, você tem tudo o que precisa, que é Jesus. Cristo na nossa vida faz toda a diferença. É a diferença entre o céu e o inferno. Se Jesus ainda não está com você, suplique a Ele insistentemente: entre na minha vida,
Vá comigo pelo caminho da eternidade, Jesus. Se Jesus está com você, todas as coisas na sua vida, como os seus sofrimentos, por mais duros que sejam, valem a pena, porque eles vão te levar para mais próximo de Jesus, vão te fazer conhecer mais a Jesus. Interessante, me lembrei aqui, a esposa de um pastor estadunidense chamado Don Carson, uma vez ela esteve dirigindo uma reunião de oração de mulheres, e uma das senhoras que estava numa grande enfermidade pediu a ela para orar: ore por mim. E aquela mulher orou: que a sua enfermidade lhe leve mais perto de Jesus. Jesus pode curar ou não. Se ele quiser, ele vai curar. Se ele não quiser, ele não vai curar. Mas que o sofrimento te leve para mais perto de Jesus. É isso que a gente precisa. E Jesus, mesmo que não esteja aqui hoje fisicamente com a gente, como esteve com Jairo, ele está espiritualmente morando na sua igreja. Ele caminha na sua igreja, como ele falou no Apocalipse, e ele vai estar para sempre conosco. E aí eu quero que você pense: imagina o dia que você estiver no céu com Jesus. Que coisa maravilhosa, poder abraçar ele. Eu não sei nem se eu sou digno disso, mas se ele deixar, eu acho que eu não vou querer largar, não. É uma maravilha ter Jesus. E a última aplicação: a fé é humilde. Eu sei que nós não vamos ser humildes perfeitamente, mas a fé é humilde. Jairo era um homem muito importante, mas ele aprendeu que quem era mais importante era Jesus. Por isso ele se curvou. Se nós temos uma fé verdadeira, nós vamos ser verdadeiramente humildes. Um cristão orgulhoso é uma contradição. Não existe. Um cristão verdadeiro, com fé verdadeira, vai pensar: nós não somos bons de verdade, nós não somos melhores do que os outros, nós não somos bons para Jesus. Nosso pensamento será: quão bom é Jesus e quão miserável pecador eu sou. A fé verdadeira, que é humilde, nos faz vir e adorar a Jesus e a pedir a Ele: mostre-nos a tua misericórdia. E definitivamente saberemos que somos merecedores de toda a ira de Deus, mas somente pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor eterno e merecido, é que podemos receber salvação, o perdão dos nossos pecados. E isso fará com que sejamos mais amorosos e pacientes, inclusive com as pessoas nas suas debilidades, e vamos querer ajudá-las, perdoá-las, diante das pessoas e diante de Deus. Se ainda eu e você não estamos sendo humildes, vamos pedir a Jesus, vamos pedir que Ele nos ajude, porque Ele tem poder. Nós lemos aqui que esse foi um dos grandes pedidos de Davi: livra-me da soberba, então ficarei livre de um grande mal. Nunca pense que a soberba é uma coisa pequena. Soberba é um grande pecado, e se nós não deixarmos e confessarmos, Deus vai reter a graça da nossa vida. Não queira isso para você. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Antes eu vou te exortar: peça a Deus para que você seja humilde como Jesus. Jesus ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todos nós precisamos disso. Por quê? Só existe um lugar nesse mundo que o orgulhoso não vai entrar. Sabe onde é? Palavrinha pequena, chama-se céu. Nenhum orgulhoso vai entrar no céu. Então peça a Jesus: me dê humildade, porque eu quero estar contigo no céu. E que Deus me ajude, porque tem muito orgulho no meu coração,
E eu sei que tem muito orgulho no seu coração. Que Ele mate esse orgulho em nós, para a glória dEle. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, nós nos prostramos agora espiritualmente ante ao escabelo dos Teus pés, sabendo que somos pecadores. Como aquele publicano no templo, reconhecemos nossa vergonha de pecados e pedimos: sê propício a nós pecadores. Somos maus, ó Deus, somos pecadores, somos indignos, somos como vermes, somos imundos ante aos Teus olhos santos. Somos, ó Deus, com as nossas obras como trapo de imundície. Mas sê propício, perdoa os nossos pecados, nos livre da Tua ira por meio de Jesus Cristo, nos salve, ó Deus. Eu sei, eu e todos que aqui estamos merecemos o inferno e não o perdão, mas eu quero lhe implorar, no nome de Jesus, nos perdoe, nos leve à graça, nos faça ter fé verdadeira, que o objeto não é a nossa fé, mas é Jesus Cristo. Nos faça confiar só nele para a salvação. Nos faça ver, ó Deus, que o que mais precisamos é Jesus na nossa vida, e que o Senhor esteja conosco para sempre. Esteja conosco, Deus. Não esconda a luz do Teu rosto, apressa-te em socorrer-nos, senão pereceremos. Ajude-nos desde anteamanhã, que o Senhor possa olhar-nos como os vasos de honra, e Tu, oleiro, nos conceda a graça da misericórdia. Não é isso que merecemos, mas é isso que precisamos. E eu te imploro que o Senhor faça-nos verdadeiramente humildes, pessoas que se prostram ante aos Teus pés, que olham para os seus irmãos como menores e não como maiores. Que o Senhor nos ajude a ser verdadeiramente humildes e nos ajude a vencer as barreiras da verdadeira fé, da verdadeira religião. Não permita, Senhor, que a nossa religiosidade ou nossas posições sociais impeçam o nosso caminho até Cristo. Eu te imploro, ó Pai bendito, faça isso pela Tua igreja. A igreja dos nossos dias é cheia de orgulho, uma igreja como a Laodiceia, que achava cheia de dinheiro e abastada. Hoje os crentes querem saber de dinheiro, mas não querem saber de humildade de Jesus, de uma vida segundo a Bíblia. Tenha misericórdia, faça nossas igrejas voltarem aos pés de Jesus com humildade santa, e que nós, portanto, aproveitemos as oportunidades para que as pessoas vejam Jesus em nós e falemos de Jesus para a salvação delas. Nos dê essa graça, graça que é melhor que a nossa própria vida. É no nome dele, o Salvador, de Jairo, da sua filha e de todos os outros que achegam a Ti, ou seja, Jesus, que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai soberano e a consolação do Espírito estejam com todos nós, eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.